Estamos iniciando o podcast Nós Salvamos Vidas, uma produção aqui da Hi-Fi Home, e hoje nós temos um orgulho realmente em receber, eu já posso dizer de antemão, uma profissional em tamanho maior. E quando pensamos em inclusão, em neurodiversidade e em educação, nós já pensamos na doutora Kedna Macau. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está no podcast Nós Salvamos Vidas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre algo que realmente me move dentro dessa minha trajetória, que é o processo de inclusão, práticas inclusivas, aprendizagem neurodivergentes. E eu só tenho a agradecer por estar hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre esses processos. Vamos salvar vidas, né, doutora? Vamos salvar vidas. Ô, doutora, nós estamos aqui diante de um congresso que a senhora será uma das palestrantes, o SINAB 2026, nos dias 12, 13 e 14 de agosto, marca registrada. E, doutora, como a senhora tem vivenciado essa história de congressos pelo Brasil? Porque a senhora tem sido muito requisitada, não é isso, doutora? Isso. Esses congressos, eles são realmente uma ponte para salvar vidas, porque é através da palavra que a gente leva esse conhecimento e a gente vai disseminando, né, esses nossos conhecimentos, essas nossas práticas, e elas vão tendo mais alcances a partir desses congressos. Então, assim, é algo extremamente necessário hoje, o congresso, e o SINAB, ele vem, assim, para marcar esse momento da nossa história, da educação, com tantos profissionais que vão estar ali levando o seu melhor através da palavra, a palavra com evidência científica e com empatia. A senhora falou tudo, ou seja, as evidências que norteiam são os pilares de um congresso, e nisso eu tenho certeza que a doutora Kedna, ela observou o esmero no qual toda a equipe, aqui o Rossano, o Max, o Caio que está aí já agradecendo, todo mundo tratando isso como uma joia rara, realmente, não é, doutora? Com certeza, cada um com seu olhar, construindo isso da melhor forma possível para que a gente realmente possa trabalhar com base nos pilares. Ô, doutora, lá em Fortaleza, ainda usam muito redes na varanda ou dentro de casa, porque a senhora é da cidade da rede, não é isso, doutora? Com muito orgulho, a Muito minha orgulho, cidade, doutora. São Bento das Redes, e é uma maravilha. A gente usa sim, em Fortaleza, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no meu apartamento foi colocar um armador, como a gente diz, para É colocar verdade, a boa rede de São Bento, verdade. né? Não desmerecendo Fortaleza, que também lá tem uma boa produção Tem de também, rede, né? mas eu tenho que fazer jus Lógico. às minhas raízes e eu adoro uma rede. Verdade. Muito E, bom. doutora, as ligações intrínsecas da senhora com a Paraíba, com Campina Grande, com João Pessoa, ou seja, isso está no radar tanto da educação como também da família, não é, doutora? Sim, com certeza. Essa conexão que ela se fortalece, né? Ela se fortalece porque é, estou em Fortaleza, mas continuo fazendo esses trabalhos, essas parcerias, dando essa colaboração com a Paraíba, com João Pessoa, com Campina Grande, e tudo está muito conectado. Entendi. Ô, doutora, quando a gente fala psicopedagogia, uma pessoa que faz só pedagogia e outra que faz só psicologia é muito diferente, ou seja, quando a gente congrega, que é o caso da senhora. Isso. Veja, Fábio, é bem pertinente essa pergunta, não é? Porque a pedagogia, muitas pessoas, inclusive, elas perguntam assim: qual é a diferença na prática entre a pedagogia e a psicopedagogia? Na prática, o que é que separa essa linha fina entre essas Sim, duas áreas? Né? E aí, numa linguagem bem simples,
Na pedagogia, o professor, ele trabalha mais com as metodologias de ensino, ele vai trabalhar mais nesse processo de dificuldades. A criança, o adolescente está ali apresentando dificuldades de aprendizagem, ele vai testando, trabalhando com metodologias até chegar num ponto que aquela criança consiga compreender, avançar. Mas ele não vai identificar as dificuldades daquele processo de Certo. aprendizagem. Ele trabalha com metodologias e o psicopedagogo ele entra exatamente na identificação, ele vai na raiz do problema. Se o professor já trabalhou várias metodologias e ainda assim ele identifica que a criança não consegue avançar, aquilo ali é um start. E aí a mãe procura um psicopedagogo e aí a gente vai fazer uma avaliação para, em cima daquilo que o professor trouxe, identificar as raízes daquele problema. Se é uma dificuldade primária, que seria uma dificuldade primária, essa dificuldade de que, se fosse primária, uma metodologia resolveria. Ou se é uma dificuldade secundária, que é uma dificuldade secundária de um transtorno do neurodesenvolvimento, que pode ser um TEA, um TDAH, ou um transtorno específico de aprendizagem, uma dislexia, descalculia, que é um prejuízo no raciocínio matemático, a descalculia. Entendi. Então, essa diferença entre pedagogia, trabalha com pedagógico, um processo mais escolarizado. E o psicopedagogo trabalha mais na identificação, avaliação e intervenção dos transtornos mediante as dificuldades de aprendizagem. Muito interessante. Aí, doutora, a gente nota que é um papel muito mais completo para chegar numa avaliação, como, por exemplo, dentro do campo do autismo. Seria por esse caminho, doutora? Sim, é bem mais complexo, porque exige muito esse olhar clínico, esse raciocínio clínico que a gente vai ter para rastrear. Então, por isso que é muito importante termos professores capacitados para entender sinais e sintomas de um TEA, de uma criança que está ali, que possivelmente possa estar dentro do transtorno do espectro autista, para que a gente possa avaliar com mais precisão, a partir daquelas informações que o professor traz, que são valiosíssimas, e rastrear e identificar. Aí a gente tem protocolos padronizados para que a gente possa estar utilizando na prática dentro da psicopedagogia para fazer esse rastreio. Ou seja, a gente não invade nenhuma área. Psicólogo tem lá a sua área de atuação, tem lá os seus processos e mecanismos de avaliação, e nós da psicopedagogia trabalhamos também nessa linha bem próxima, fazendo essa identificação e essa intervenção, mas cada um na sua área, sem avançar em outras áreas. Isso é muito importante, sabe, Fábio? Importante. Esse respeito e você saber o seu Lógico. limite ético dentro do seu campo profissional. Ou seja, cada um com o seu papel, com a Cada sua um. diversidade e dentro da sua linha de conhecimento, né, doutora? Isso. E com isso, essa necessidade da gente estar dialogando com essas diversas áreas. Hoje o professor ele não pode mais se militar apenas ao seu papel dentro da didática, do ensino, das metodologias. Ele hoje precisa beber na fonte da psicologia para entender emoções, para entender comportamentos, porque tudo isso está interligado dentro dessa interface saúde e educação, quando a gente tem um propósito de desenvolver esse sujeito de forma integral, entendendo que ele não é só cognitivo, ele é um sujeito completo com emoções, com subjetividades e singularidades. Muito interessante. Doutora, quando a gente pensa no campo do autismo, eu tenho notado nessas diversas entrevistas que creio que nós temos aqui no Brasil os melhores profissionais do mundo. Porque a gente vê, a ação é globalizada, mas mesmo quando eu vou fazer as minhas pesquisas, eu noto que estamos num patamar realmente altíssimo. A senhora tem essa visão também? Com certeza, né? Isso é uma coisa assim que enche a gente de orgulho de saber que realmente nós estamos munidos de tantos profissionais bem capacitados, né? Que estão buscando, que estão estudando e se apropriando cada vez mais
né? Porque assim, o autismo, ele realmente, por isso que chama espectro, Sim. né? Porque ele é cheio de suas singularidades. É tanto que se a gente pega um laudo, dois laudos iguais, dentro da educação, isso significa dizer o quê? Que apesar de serem laudos iguais, com o mesmo CID, com as mesmas descrições, nós Certo. vamos ter duas pessoas que vão exigir, seja do profissional pedagogo que está em sala de aula, ou qualquer outro professor, licenciado, matemático, qualquer professor, que tenha manejos e metodologias diferentes com essas duas pessoas, apesar do mesmo laudo, porque cada um, apesar do mesmo CID, vai ter formas diferentes de aprender, de funcionar. Entendi. Até o O desenvolvimento a partir da metodologia que vai ser desenvolvimento, a usada, né, doutora? metodologia. Então, assim, Interessante. Fábio, é muito desafiante. Nós vivemos numa era que a gente precisa dialogar com essas várias áreas. Por isso que um congresso como o SINAB é uma formação Entendi. Verdade. que um professor ele não pode ficar de fora, que um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, ele tem que estar ali. E o SINAB, aproveitando para falar, nós vamos ter as várias especialidades Verdade. tratando nessa interface saúde e educação de uma forma tão completa, de uma forma tão atualizada, com tanta evidência científica, para mostrar a aprendizagem neurodivergente dentro de uma abordagem integral. Verdade. Ô, doutora, a senhora nota ainda muito preconceito em cima do autismo, assim, isso é uma coisa que percorre o Brasil ou é muito, vamos dizer, regional, é uma ação nacional, há muito preconceito ainda? Nacional, sem sombra de Nacional, né? dúvidas. A gente ainda tem muito esse preconceito por falta de conhecimento. Por falta do conhecimento Sim, mesmo. Às vezes a gente tem preconceito partindo das próprias famílias, que quando recebem um laudo, eu costumo dizer, uma família, quando a maioria, quando não tem esse conhecimento do que se trata, das potencialidades, quando recebe um laudo que só enxerga aquele rótulo, não enxerga aquele potencial, nasce um laudo, nasce um luto, porque as famílias não estão preparadas. Porque quando uma mulher ela fica grávida, ela não idealiza uma criança autista, sim, vamos falar assim com lógico. ela idealiza uma criança dentro, né, dos padrões típicos, né, uma criança típica, ela não projeta isso. Então, tem muitos preconceitos, muitas coisas veladas ainda, né, quando a gente tem um laudo, quando recebe um laudo. Isso é uma realidade ainda nacional. Apesar de que a gente vem avançando muito nesse processo de levar essa informação, de mostrar que a gente precisa entender e olhar para além daquele diagnóstico, olhar para o potencial que existe ali, porque senão a gente vai ficar preso no laudo. Ô, doutora, as pessoas às vezes argumentam e muitas vezes não se entende, mas eu creio que é uma realidade. Uma criança autista suporte 3 com o trabalho adequado, ela pode passar a ser suporte 2 e até suporte 1. A senhora já viu isto na prática mesmo do dia a dia? Sim, existe, é possível, com base em muita terapia e principalmente terapia ABA. E aqui eu vou trazer um caso, né, de uma pessoa que é nacionalmente conhecida, uma referência no autismo e que estará conosco no SINAB, Sim, sim, conosco no sim, SINAB, que é o Dr. Tiago com Castro. O certeza. filho dele era nível de suporte 3 e passou a nível de suporte 1, Interessante, doutora. com Ou muita seja, terapia baseada em ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que sim, tem assim, é padrão ouro nesse, principalmente quando se fala em nível de suporte 3. E é um caso assim, trazendo porque o Dr. Tiago é uma pessoa muito lógico, conhecida, uma lógico. referência, estará conosco. E o filho dele Verdade. era nível de suporte 3 e chegou a nível de suporte 1. A senhora traz, lógico, uma informação muito relevante e eu digo que isso é até estimulador, porque muitas vezes as famílias que estão diante daquela situação
mínimas ações ou progressos são grandiosos, na verdade, né, doutora? É o básico bem feito. O básico bem feito. Ah, a gente sabe que não romantizando, saiu de nível 3 para nível 1, mas existiu uma longa caminhada que exigiu investimentos da família. E aí a gente sabe que nem toda família tem tantas condições para investir, né, Fábio, em terapia. Lógico. Mas aí eu falo do básico bem feito, que é você ajustar o sono da criança, organizar a rotina da criança, a alimentação, evitar o uso de telas excessivos, fazer esse básico bem feito na rotina dessa criança e aí a gente já vai ter grandes resultados. Entendi. Doutora, no caso a senhora é professora universitária. A senhora, no olhar, porque quando a gente está diante das diversas áreas e estudamos, a gente fica mais aguçado para aquela finalidade. A senhora nota, às vezes, vamos dizer, dando aula a adultos, universitários. A senhora nota, às vezes, aquele ali é um autista. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Aí, doutora, qual é a reação da senhora? O que é que se faz assim? É o caso de se avisar, de se consultar, de ver a família. Como é que se intervém nesse Isso. caso? Primeiramente, no espaço universitário, a gente já está falando de uma pessoa adulta, Sim, adulta. que já está. Então, é sentir a pessoa para conversar com ela, para tocar, né, para falar sobre, para entender se aquela pessoa ela tem um laudo, se não tem um laudo, se aquilo que você observou é algo que aquela pessoa ainda não identificou. Então, tem essa caminhada, mas é muito comum e está sendo um grande desafio hoje nas universidades, porque o autista ele está em todo lugar. Sim. E a gente está tendo um aumento significativo de autistas na universidade. E que é preciso que a gente tenha ali metodologias adequadas. Plano de ensino personalizado também, quando necessário, para esse público. Porque a gente sabe que matricular não é garantia de inclusão. E a gente precisa ter essa inclusão. Então, isso na universidade. O primeiro passo é conversar, entender, fazer essa anamnese com essa pessoa. E quando isso é na escola, é fazer essa ponte com a família. E aí já vem mais barreiras, porque até a família entender, você tem que chegar com muito manejo, conversar e ir tocando para que a família consiga se abrir, Fábio. É bem difícil. É bem difícil. Nós estamos aqui no podcast Nós Salvamos Vidas, que é uma referência, é uma marca, e hoje tendo a honra, eu digo, é muito conhecimento agregado com a Queda Macau. No caso, uma visão que se vê muito a nível do Brasil, quando a gente pensa no autismo, são as mães solo, ou seja, muitos pais que quando veem ou estão diante de um filho autista, saem, vão embora, se separam. Doutora, isso é comum também? Isso é real. É real, né, doutora? Isso é real. Eu atendo muitas famílias e você sabe que o Instagram é uma porta aberta. Sim, sim. E vem muitos depoimentos, né, de mães que se sentem sobrecarregadas, que não têm esse apoio e que isso torna essa jornada ainda bem mais difícil, porque na realidade os pais, quando estão diante de um laudo, eles saem, porque eles não conseguem ali ser esse sustentáculo, né? E aí as mães, se já é difícil a jornada da mulher, então você imagina com esse desafio, né, de educar, de cuidar, de dar todo esse suporte. Então, assim, isso é algo muito real. E estatisticamente a gente tem aí um grande crescimento. Doutor, eu já fiz entrevistas tanto com diretores do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que eles fazem um trabalho voluntariado muito bonito, e também no campo do SAMU, né, do atendimento. E o que me relataram que as tentativas de suicídio no campo do autismo e da neurodiversidade, elas são também grandiosas.
A senhora, assim, percebe isso, se depara com isso, doutora? Isso é outro ponto, assim, comum, infelizmente. 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 Por isso que, Fábio, é tão importante esse acompanhamento psicológico, a base do tratamento medicamentoso e, principalmente, levar essa informação, porque são muitas sutilezas, são muitas dificuldades para esse indivíduo se entender dentro desse processo, né? E quando a gente fala de pessoas autistas que não têm laudos, Sim. a gente tem um índice ainda bem maior. Bem maior, né? Já tem estudos que trazem, né, essas questões e que fala também a importância desse diagnóstico para que esse diagnóstico ele seja ali uma ponta, uma luz, na verdade, de libertação, porque quando você entende, tem muitos relatos, né, de pessoas que tentaram suicídio. Sim. Conheço médicas, inclusive, que tentaram suicídios, que não sabia que tinha autismo e que não se entendia, né, dentro desse modo de funcionar, não entendia porque ela tinha determinados padrões de comportamento. E aí a gente sabe que é toda uma engrenagem que afeta esse sujeito nas suas relações pessoais, interpessoais, cognitivas e emocionais. Então, é algo muito sério e que precisa realmente, por isso que a gente precisa tanto levar esse esclarecimento sobre o que é o autismo e o que fazer diante de um diagnóstico de autismo. Falar sempre de forma aberta, mas balizada, franca, e isso faz toda uma diferença. Eu creio que está no campo também da detecção precoce. Isso é importantíssimo, não é, doutora? Isso é fundamental, porque quando a gente fala de intervenção precoce, nós estamos falando em janelas de oportunidade. Em outras palavras, nós estamos falando em neuroplasticidade. Quanto antes eu identifico, eu tenho uma criança aqui com 3 anos que foi diagnosticada e eu começo a fazer as intervenções, eu começo a fazer ali as estimulações, ela vai ter muito mais probabilidade de se desenvolver em todos os seus aspectos do que uma com diagnóstico identificado aos 14 anos, por exemplo. Por quê? E por que dessa intervenção precoce que poucas pessoas falam? Porque, principalmente nessa fase, lá dos 3 anos, a gente tem algo chamado de poda neuronal, que é a morte programada dos neurônios. Então, todas as áreas que não foram trabalhadas, estimuladas da forma adequada, seja numa pessoa típica ou atípica, existe uma morte programada dos neurônios ali naquela região. Isso. E aí, graças à nossa neuroplasticidade que todos nós temos, mas que vamos perdendo ao longo da nossa vida, por isso que quanto antes a intervenção precoce, melhor, as chances são maiores. Sim, verdade. Então, graças a essa neuroplasticidade, a gente com as intervenções ali no contexto, o brincar de forma lúdica, fazendo com que a criança entenda, desenvolva seu raciocínio lógico, trabalhe funções executivas, faça novas conexões sinápticas nas regiões cerebrais que são afetadas, né? E que por isso a gente tem que entender quais são as áreas, como é que funciona, o que é afetado no cérebro com TDAH, qual é a área que é afetada mais no autismo, ali na região cerebral. Então, quando a gente entende isso, a gente vai pegar instrumentos para trabalhar no atendimento clínico exatamente para intervir nessas áreas. E aí a gente tem resultados fantásticos. Muito interessante. Eu sei que a senhora é bastante nova, mas quando foi que a senhora pensou em enveredar nessa área tão linda? Mas a gente sabe que precisa ter muito amor, muita dedicação. Foi desde pequeno, porque eu já vi vários relatos nessas entrevistas, pessoas que dizem: eu já sabia que o meu caminho seria esse. No caso da senhora. Olha, Fábio, na universidade, minha área de pesquisa é a didática. Então, eu sou a professora que ensina futuros professores. E eu sempre, dentro do meu campo da didática, eu tentava inovar essas práticas, eu tentava olhar
para esses processos de inclusão. Mas eu sabia que faltava algo naquela minha caminhada. E quando eu fui morar em Fortaleza, Sim. eu fiz a minha... Depois que eu terminei o meu doutorado, eu fiz a minha especialização em psicopedagogia clínica e hospitalar. E eu lhe digo, Ali foi... abriu meu campo de visão. E aí foi quando eu entendi que eu necessitava desse conhecimento para que eu pudesse somar mais, tanto dentro da área pedagógica, como na área clínica, na atuação clínica. Então, eu sou encantada, eu amo lecionar, mas eu preciso ficar nessas duas vertentes, porque isso é o que me representa e me constrói hoje como educadora, acima de tudo. Movendo É o que tudo me isso, move, né? porque assim é fantástico, porque a gente teve uma formação, há 10 anos atrás a gente não falava em autismo, TDAH, né? Então, quando eu me formei em pedagogia, a gente não olhava para esse cérebro, a gente olhava para a metodologia, a gente olhava para a didática, a gente recebeu uma formação para olhar ali o que a criança aprende e não aprende, o adolescente, e a gente ir mexendo nas metodologias para chegar aquilo ali. E a psicopedagogia, ela vem para dizer assim, você tem que olhar para o cérebro, para a base neurobiológica, entender o que é que acontece quando você seleciona um texto para uma criança, quando você traz um recurso, um jogo, uma atividade. O que está acontecendo ali naquele cérebro? Então, hoje eu não consigo mais viver sem esse olhar. E eu lhe digo, como professora universitária, as universidades elas ainda precisam abrir mais o seu olhar para trazer mais esses conhecimentos, esses conteúdos dentro da própria área da didática. Entendi. Dentro da própria área da didática, porque, ao meu ver, é algo que a gente ainda está muito carente nas instituições de ensino superior. Porque é muito difícil você ensinar para um professor a didática, mas uma didática que não olha para esse cérebro. Então, a gente está avançando aos poucos, eu acredito que vamos avançar ainda mais. Aí a senhora vê uma geração nova que está nessa busca do conhecimento, porque a gente vê, tratando-se de cursos da área de saúde, medicina, por exemplo, começaram a se abrir várias e várias universidades sem nenhum critério. Na última medição que houve, se estivéssemos num país realmente sério, várias dessas universidades estariam fechadas. Aí como é que a senhora tem esse olhar? A senhora vê que vem uma nova geração que está buscando fazer a diferença, o conhecimento, esse tratamento tão, vamos dizer, integral? Sim, eu acredito que a gente está hoje diante de um novo contexto, né? Que a gente tem esses profissionais, né? Que precisam mesmo se abrir para isso aí, mas tem uma outra coisa também, né? Quando a gente fala de profissionais capacitados, e aí quando a gente olha para a educação, Fábio, eu acho que a gente ainda precisa avançar muito, porque assim, é como se a gente estivesse falando de dois públicos. Esse público, principalmente o público que está, digamos assim, dentro dessa área mais do empreendedorismo, então ele busca mais, a sede é maior. E os professores, eles buscam também, mas eles já têm uma carga horária que é bem densa, bem Sim. complexa. Eu acho que a única forma da gente mobilizar mais a nossa categoria de professores, levando mais conhecimento dentro das reais possibilidades dele, é o investimento que vem de cima para fazer essas formações para os professores, dar essa capacitação para eles. Kedna Macau, psicopedagoga, é realmente um show. E vem um pensamento aqui, uma opinião da senhora, as coisas fluem aqui de Deus. A senhora acha que no ambiente escolar, se nós deixarmos turmas só com autistas e outras turmas com típicos e atípicos, o que é que a senhora acha a nível de progresso? Essa turma que vai ser tratada só com autistas, com pessoas especializadas, será que elas vão evoluir melhor? Já há uma visão mundial sobre isso ou estamos na fase dos experimentos, das polêmicas?
Qual é realmente a visão da senhora? Eu tenho uma visão muito consolidada com relação a isso. E eu acredito que é bem polêmico separar, vamos colocar aqui, autistas pode funcionar, pode não funcionar. Para mim, o ponto não é esse. O ponto é que, antes de colocarmos autistas numa sala separada das crianças típicas, Sim. a gente precisa mexer na base. Qual é a base? Professores capacitados. Porque o que vai adiantar? Colocar uma sala com crianças autistas e um professor despreparado? Vai dar no mesmo. Entendi. E aí a gente só está colaborando mais para o processo de exclusão. Porque ali nem a socialização a criança vai ter com as crianças atípicas para somar dentro daquilo. Então, eu acho que a questão que a gente precisa pensar hoje não é se separa, se não separa. É investir na formação, é capacitar os profissionais para lidar de forma assertiva com a neurodiversidade. Entendi, muito inteligente. Ou seja, uma vez o entorno estando capacitado, pouco vai importar se estão juntos, se estão, as pessoas vão saber lidar com as diversas situações. Exatamente. Não é isso? O que, assim, às vezes as pessoas ficam procurando sabe, o que é, olha para a base são os professores. Eles são a pupila, eles são o pilar principal desse processo de inclusão. Então, não adianta colocar a criança numa sala de atendimento educacional especializado, quando às vezes o profissional que é para estar capacitado lá dentro também não está. Isso é real, eu acompanho escolas e infelizmente é real. Então, assim, pensou em inclusão, pensou em práticas inclusivas, é capacitar a base, é levar esse conhecimento para os professores. E aí a gente vai começar, de fato, a ter práticas mais inclusivas, mais reais, que atendam mais essas necessidades neurodivergentes. No caso, Kedna, como é que a senhora tem visto no campo dos medicamentos? Lógico, não há um medicamento para autismo, mas eu digo nas patologias diversas, como por exemplo ansiedade, né? Eu entrevistei já pessoas no campo da cannabis medicinal, tudo dentro de um processo legal, que dizem que dependendo do caso, por exemplo, a ansiedade está sendo minimizada ou tratada adequadamente com a cannabis. Qual é a visão da senhora? Porque os medicamentos, principalmente com a inteligência artificial, eles vão evoluir. Nós vamos ter cada vez medicamentos mais inteligentes. Exatamente. Como você bem colocou, não é um medicamento, não existe um medicamento que vai tratar o autismo, que vai tratar o TDAH. A cannabis é algo que a gente vem estudando, né? Que a gente tem especialistas aí que estão mostrando cada vez mais, né, a sua contribuição Sim. dentro desse processo de tratamento medicamentoso via cannabis, né? Apesar de que ainda tem algumas polêmicas, mas eu acho que está cada vez mais evoluindo, tendo né? mais clareza sobre isso e Sim. sobre essas contribuições e relatos, enfim. Mas a questão com relação ao tratamento medicamentoso é a gente entender, e é preciso entender a importância. Apesar de não tratar, por exemplo, se eu estou ali com uma criança, isso acontece muito, uma criança que tem um processo de ansiedade considerável, que tem muitos prejuízos no campo da ansiedade, como é que eu vou trabalhar com essa criança, seja na escola, seja no atendimento psicoeducativo, se aquela criança ela está neuroquimicamente desregulada para comportar e acomodar qualquer processo de aprendizagem. E aí é uma barreira, porque muitas vezes a gente encontra pais que ainda têm muitas resistências à medicação. E a gente precisa também, e com muita sutileza e com muita assertividade, mostrando a importância dos tratamentos medicamentosos. Nem todo TDAH ou todo autista precisa de medicamentos, Sim. mas tem casos que precisam. Que há necessidade. É como eu falei, cada um vai ter uma forma de funcionar e vai ter necessidades tanto no campo
cognitivo, como nesse campo neuroquímico, que é onde está todo esse funcionamento que vai impactar no emocional, na forma como esse sujeito se relaciona, no seu limiar de frustração, no campo da ansiedade, no campo das emoções, e que muitas vezes o remédio ele vem ali para dar uma sustentada, trazer a pessoa para o eixo, digamos assim. Entendi. Mas esse eixo, via medicação, se também não tiver em paralelo ali a terapia ou as terapias, porque muitas vezes esse indivíduo vai precisar da terapia com o psicólogo, com a psicopedagoga, com o fono. Então, assim, por isso que a gente precisa desse olhar multidisciplinar. Quando se diz, que é o caso da senhora, doutora em educação, isso é um curso à parte, ou seja, demanda quanto tempo para eu ser doutor em educação? 4 anos. 4 anos. 4 anos para você se Ou doutorar seja, em educação. Isso. O mestrado são 2 anos, o doutorado são 4 anos. No caso, eu fiz aqui na minha amada UFPB, Universidade Sim, Federal da celeiro, Paraíba. né, para o mundo. Com certeza. E aí, ao longo de 4 anos, a gente vai estudando até definir ali a nossa... A gente tem a etapa de disciplinas, de, como se diz, pagar os créditos, né, antigamente. Sim, sim. E a gente tem um tempo de produção de tese. Aí no campo da psicopedagogia, aí existem as várias formações. Eu sei que a senhora tem muitos títulos, mas há outros níveis ainda a buscar, né? Porque o conhecimento é praticamente adimensional. Existe fellowship, ou seja, a pessoa tem outros graus a seguir. Como é que funciona? Fábio, eu fiz a psicopedagogia clínica e hospitalar. É bem importante a gente falar, quando se trata de psicopedagogia clínica e hospitalar, Sim. eu estou habilitada para trabalhar no campo clínico, no consultório. Psicopedagogia institucional é aquele psicopedagogo que tem uma especialização para trabalhar dentro da escola, que é outra abordagem, é outra forma. Porque às vezes as pessoas colocam a psicopedagogia num pacote só e a gente precisa fazer essa diferenciação. Tem o psicopedagogo institucional e o psicopedagogo clínico. No meu caso, eu sou clínica e hospitalar, habilitada também para trabalhar nesse campo hospitalar. Mas, é como você falou, quanto mais a gente busca, mais a gente tem sede e a gente vê que necessita de mais, né? Eu costumo dizer que cada curso ele é uma gotinha no oceano daquilo que a gente precisa e vai buscar. Verdade. E aí, depois da psicopedagogia clínica, eu fiz o curso, eu sou do curso, aliás, eu já terminei a formação em transtornos do neurodesenvolvimento do Dr. Tiago Castro, que é assim um processo... É uma referência, É uma né? referência. É uma certificação, uma assim, certificação que mudou muito, né, o meu olhar enquanto profissional, enquanto educadora, que me fez transitar e buscar mais, vivenciar tudo isso com novos olhares. Então, essa formação em transtornos do neurodesenvolvimento, ela veio muito a somar também, né? E agora tem aí outras pós que eu estou buscando aí no campo da neurociência também para vir somar. Ou seja, o estudo sempre fascinante da mente humana, sempre, não é isso? Sempre. E principalmente quando você se compromete com aprendizagem neurodivergente, quando você se compromete a olhar, não é para o diagnóstico, é para a pessoa. Você tem que buscar cada vez mais, né? Buscar esses processos de formação. Então, assim, não terminei lá na psicopedagogia. E hoje, voltando àquela história dos congressos, eu olho para cada congresso como uma oportunidade, né? Além de estar ali como palestrante, mas como uma oportunidade de aprender, formação, é formar na ação. Então, eu estou ali, eu estou me informando, porque eu estou bebendo na fonte de vários especialistas que estão estudando outras coisas que eu não estou, porque a gente não dá conta de tudo, cada um na sua seara. É como agora no Sinab, a gente vai ter assim um momento único,
para aprender com várias especialidades médicas e terapeutas, entendendo o autismo, entendendo essa abordagem da nutrição, do campo da saúde mental, para que a gente possa olhar para esse sujeito de forma integral, com mais assertividade e construir novas práticas no campo da educação e da saúde. Kedney, e a gente fica verificando cada vez mais que essas ações elas estão interligadas, né, na verdade? Total, é o que eu falei, hoje é bem desafiador, porque assim, eu não posso mais estudar só isso, agora eu tenho que olhar para o campo da psicologia, para o campo da neurociência, para o campo da psiquiatria, para o campo da neurologia, entender esse desenvolvimento, essa base. Então, assim, são coisas que estão muito interligadas e que fazem toda a diferença na hora que eu sento com a mãe, na hora que eu vou atender uma criança, na hora que eu vou falar com o professor, com o diretor, com o gestor da escola. Então, assim um conhecimento múltiplo que a gente precisa buscar. Sensacional, Kedney Macau. Eu estou com um pensamento aqui e vou querer a opinião da senhora. Uma mãe que chega com uma criança autista no SUS, porque a maioria da população brasileira é carente. O que é que ela encontra? O que ela se depara? Ela se depara com especialistas ou volta para casa com sintomas ainda mais críticos? E aí? Infelizmente, ainda é uma realidade bem carente e bem difícil. A gente não tem ainda, né, essa base dentro da saúde pública para atender essas demandas. A gente tem, sim, alguns pontos, uma certa assistência, mas, Fábio, é uma coisa assim tão complexa, porque imagina, eu conheço os casos de que a mãe até tem ali uma terapia a cada 15 dias, quando consegue. E isso, dentro do campo do autismo, não funciona. Uma terapia a cada 15 dias não funciona. E às vezes é com um profissional, quando ele precisa de um fono, de uma psicopedagoga, de uma psicóloga, de um psiquiatra, precisa estar munido por uma equipe. Aí às vezes a mãe consegue ali uma terapia com um profissional e isso não faz diferença. Sim, tudo é válido, mas é bem difícil, é bem difícil. Por exemplo, eu mesmo nos meus atendimentos, no meu consultório, eu sou muito clara para a família. No mínimo, eu faço o atendimento uma vez por semana. Isso é um protocolo meu. E quando eu avalio, se eu vejo que a criança, ela realmente tem a necessidade, eu falo criança, mas pode ser adolescente ou adulto, de ter pelo menos a terapia ali 2 vezes na semana, e a família, às vezes, já está assim, mas eu já pago terapia para o fono, para o terapeuta ocupacional, já tem um médico. E eu digo assim, mãe, pois vamos fazer o seguinte, dentro dessa escala de prioridades no tratamento do seu filho, e quando eu identifico, por exemplo, que naquele momento a criança precisa mais de uma fono para desenvolver mais a linguagem, Sim. eu sou muito honesta, olha, se você não pode pagar agora os 2 profissionais, se você não pode investir nisso agora, dentro dessa escala de prioridades, invista na fono, faça lá a terapia 2 vezes por semana, depois de 6 meses volto para mim e a gente faz 2 vezes aqui. Porque se eu digo que vou fazer uma vez, eu estou assim, não estou sendo justa com a pessoa, porque ela está investindo, mas ela não vai ter retorno. Por quê? Porque as memórias de curta, média e longa duração, as funções executivas, muitas vezes, no caso de um autismo nível 2, nível 3, fazer uma terapia uma vez por semana em nada é a mesma coisa. Muito interessante. A gente nota que um aditivo grande, apesar do momento trágico que foi a pandemia, graças a Deus já se passaram mais de 5 anos, passou. Mas no caso, a telemedicina se legalizou. Aí vem a minha colocação. A senhora consegue fazer toda uma abordagem de uma criança autista, mesmo no suporte 3 pela telemedicina, ou vai ter que ter ações inevitáveis presenciais? Fábio, eu até faço. Eu já trabalho com essa modalidade de instrumentalizar, de levar isso via a telemedicina. Isso já é algo muito comum e legalizado, como você bem colocou. Mas isso é feito assim numa parceria muito forte com a família ou com os responsáveis.
Muitas vezes eu peço vídeos complementares em contextos diferentes da pessoa, sem que ele perceba, brincando, ou na hora da refeição, ou na hora de uma atividade, para que aqueles momentos possam somar com aquilo que eu estou avaliando. E é importante, mas hoje a gente já consegue sim fazer esse trabalho, fazer essa intervenção e essa avaliação. Inclusive, eu tenho pacientes de Campina Grande que eu faço avaliação e que muitas vezes, quando eu identifico, olha, esse momento aqui não foi suficiente, a gente vai repetir, eu quero esse vídeo nesse momento e nisso, porque aí eu vou tendo mais elementos para clinicamente entender aquilo ali. Interessante. E é possível, porque quando a gente fala em autismo, quando a gente fala psicopedagogia clínica, eu não estou medicando ninguém. É clínica porque eu vou olhar clinicamente e o sujeito dentro daquela abordagem integral. Então, é clínico, eu vou rastrear ele clinicamente e através disso, baseado em instrumentos, protocolos e evidência científica. Sensacional essa colocação, né? Porque isso amplia o leque de atuação, né? Ou seja, a senhora pode, teoricamente, e tem pacientes de qualquer lugar do mundo, inclusive. Agora, como é que a senhora dimensiona a evolução estando online? Eu sei que certamente ali a criança ela está do lado dos pais ou do responsável, mas como é que a senhora tem essa percepção que está havendo a evolução? Primeiramente, olhando para os objetivos traçados que eu tenho a cada sessão, eu tenho um objetivo. Então, eu crio um plano, eu estou avaliando, entendo as dificuldades, depois eu vou para a intervenção. A avaliação eu faço em 10 sessões. Não é um número fechado. Às vezes, tem pessoas que é até mais, tem outras que é até menos, mas é uma base média, 10 sessões. E aí eu faço essa avaliação, depois eu vou para a intervenção. E nessa intervenção é o momento de, ao passo que eu estou ali trabalhando com o sujeito, através do lúdico, através do processo de raciocínio, vai depender muito de cada um. No final da sessão e durante a sessão, eu estou olhando o tempo todo para aquele sujeito via o objetivo que eu tenho para aquele momento. E aí, dentro de uma escala, eu sempre vou fazendo isso trimestral, para entender se ele está evoluindo dentro daquela etapa, se ele está evoluindo com muitos suportes, se ele está evoluindo mais independente, porque isso é muito comum no nível de autismo 2 e 3, aquela pessoa precisar de muito suporte, principalmente para as atividades de vida diária, para coisas básicas, se organizar no dia a dia. Então, eu vou olhando essa evolução, vi os objetivos que eu tenho traçado. E aí, no final daqueles 3 meses, eu faço um relatório e converso com a mãe, com o pai e mostro. Porque é importante dar esse feedback e mostrar. Ali vai vendo toda a evolução. Toda a evolução, com gráficos, com objetivos, com instrumentos, deixando claro o que é que eu utilizo, o que é que eu faço, qual é o protocolo que eu estou usando, para que eu possa chegar naquele resultado e mostrar, porque a família quer entender. E no caso, toda essa situação, a criança está diante de uma tela. E tem um outro lado que hoje médicos já dizem, até 3 anos, alguns até 4, não mostre nem tela. E aí? Isso, exatamente. E aí a gente está falando de um tempo, essa questão da tela é algo muito importante também, da gente entender isso mediante o tempo de exposição, mediante o contexto, é a necessidade. Então, por exemplo, quando a gente está ali numa sessão, chega em média ali uns 40 minutos, né? Uns 40, 50 minutos no máximo. E aí, 0 telas depois para essa pessoa, principalmente se for um TDAH, se for... E aí, quando a gente pensa em tela, essa pessoa estando medicada, estando neuroquimicamente falando, então, assim, tudo tem uma especificidade, né? É tudo mediante, assim, a pessoa, o contexto. Então, já me apareceu pessoas que não tinham condições de estar diante da tela, porque era pessoa altamente hiperativa. Crianças com TOD é muito difícil, que é o transtorno opositivo desafiador, que é você levar ali coisas com consignas que envolvem regras e a criança não consegue se enquadrar, entre aspas, dentro daquele comando que a gente faz ali com ela. Então, vai muito de cada pessoa. Mas hoje eu consigo trabalhar já. Consegue, né? Ô, doutora, já teve algum momento que a senhora ficou com medo, assim, de uma situação? Porque
já me relataram, né, algumas, vamos dizer assim, ações de crianças com suporte 3 bem delicadas, assim, até da pessoa ouvir. Imagine você observar. Uma vez, eu estou me lembrando agora do Dr. Laércio Bragante, ele é o diretor do Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. Muito amigo meu, já entrevistei ele, um hospital que salva vidas. E por algumas vezes eu já convidado por ele, eu fiquei num setor de emergência, quase numa manhã inteira no que chama ala vermelha. E eu vou dizer, é muito delicado quando você vê tudo aquilo ali. Como é esse impacto para a senhora? Fábio, eu te confesso que no início da minha atuação, quando eu estava no estágio da psicopedagogia, que foi em hospitais, e aí na parte clínica também, em escolas, impactou, mas eu acho que eu estava tão cercado de conhecimento, Sim. de manejos, do que fazer, e entender principalmente que aquilo, quando eu fui para lá, eu já fui entendendo, assim, eu já fui meio que visualizando que aquilo era possível. Eu já tinha procurado vídeos para entender, Sim. porque quando você conhece, você não é que você o desafio não chega, mas te impacta menos. Entendi. Então, assim, é muito desafiante, mas assim, não era algo que me paralisava. A senhora já tinha, tipo, o conhecimento básico para aquela situação, o né? conhecimento. Então, eu buscava muito na época dos nossos estágios, eu ia mesmo no YouTube, eu procurava olhar relatos para entender como era que é. Também tinha muito a contribuição dos professores que traziam, mas assim, nunca foi algo que me paralisou. Eu já tive colegas da psicopedagogia, depois de concluído o curso, disseram assim, não é para mim. Eu não tenho condições, suporte psicológico, inclusive, para lidar com essa situação. Interessante. Então, assim, é muito, muito particular isso, mas eu acho que esse conhecimento ajuda muito a gente. Aí, no caso, Kedna, a gente nota que hoje, o que é até natural, há um comércio grandioso em torno do autismo, certo? Dessa causa. Eu tive em algumas feiras e em outras como palestrante, outras observando, e eu vi, por exemplo, muitos brinquedos. Qual é a visão da senhora? A senhora acha que há brinquedos realmente educativos que podem transformar ali a vida de um autista, melhorar as condições? Com certeza existe. Inclusive, o meu maior arsenal de instrumentos é o lúdico. É mesmo, doutora? É o lúdico. Agora, é aquela velha história. E isso só vai ser um instrumento de intervenção se você tiver objetivos traçados para aquilo ali. É eu pegar, por exemplo, um brinquedo estava até vendo semana passada, um brinquedo de alinhavo, daquele que você passa a linhazinha assim por dentro para a criança, sim. E você diz, meu Deus, mas que besteira, mas aquilo ali trabalha coordenação motora fina, porque principalmente no autismo eles não têm uma boa motricidade fina. Entendi. No síndrome de Down, que tem o tônus, uma fraqueza muscular muito grande. Então, tem brinquedos, sim, eu posso pegar uma bola simples, e trabalhar tônus, coordenação motora, comandos, várias coisas. Então, tem, né, o brinquedo, ele é um instrumento valiosíssimo nas mãos de um psicopedagogo, de um terapeuta, seja o fono, seja o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, mas isso só faz sentido se você entender qual é o seu objetivo. Você tem que ter uma proposta com aquilo ali. Então, toda semana, estou aqui com atendimento, terminei aquele atendimento, agora vem João. Para João, eu já vou trazer outros brinquedos, outros instrumentos quando eu não estou avaliando, porque é brincando que eu educo, que eu desenvolvo o campo imaginário, a psicomotricidade, o tônus, a coordenação motora. Tem crianças autistas, Fábio, que quando vem, antes de chegar, eu já preciso retirar todos os brinquedos e deixar a sala exclusivamente com aquilo que eu quero trabalhar, porque ele se desregula
com muita Entendi. informação, com muitos ruídos visuais. TDAH. Se você pega uma pessoa nível severo de TDAH e você coloca numa sala com muita informação, aquela pessoa que já tem um déficit de atenção, ela fica completamente perdida A ali. gente pode ter até um surto. E né, ela doutor? não tem ela nem consegue ter a atenção sustentada. Entendi. Que é a atenção sustentada. Isso é muito comum no TDAH. Estou eu e você aqui conversando e você já teve a impressão que às vezes você está conversando com aquela pessoa, de repente ele fugiu da conversa ou ele trouxe algo nada a ver. É o déficit de atenção, muitas vezes, assim, não generalizando, mas trazendo isso para o TDAH. É muito comum. Eles têm esse déficit na atenção sustentada e a atenção triangulada, que é estar eu e a pessoa aqui com TDAH conversando e ele triangular a atenção. Eu vou agora comer aqui essa coxinha. Mas a gente estava conversando sobre o que mesmo e aí já se perdeu. Então, isso é bem comum devido às funções executivas, né? Então, tudo isso a gente precisa entender. É um universo. Na hora de receber uma pessoa neurodivergente para fazer um atendimento psicoeducativo. Ou seja, há casos, por exemplo, online, da senhora sugerir à família um certo brinquedo, muitas vezes até coisas simples, para no contexto do tratamento e vendo a evolução, né? Exatamente. E como eu te falei, apesar de estar legalizado esse atendimento, né, na telemedicina, a depender do caso, quando eu avalio, quando eu observo, qual é a sugestão que eu faço? Olha, mãe, vamos evitar esse atendimento online, porque vai prejudicar mais devido à tela. E o que é que eu posso fazer? A gente vai procurar, eu ajudo a família a selecionar um profissional lá na cidade, eu já tenho isso, eu atendo famílias no Piauí, que eu faço essa supervisão em outros estados. E aí a gente procura lá um profissional, eu faço a seleção do profissional, atende lá presencialmente sob minha supervisão. Entendi. Então, eu dou a supervisão para o profissional. Exatamente porque, como eu te falei, nem toda criança ela está propícia a ter um atendimento desse via telemedicina. Verdadeiro show aqui no podcast Nós Salvamos Vidas, a psicopedagoga Akedna Macau. No caso, outro pensamento que se vem. Em Fortaleza, a senhora tem um espaço físico, tem a clínica. Sim. Fica onde, doutora, lá? Fica no Pátio Dom Luiz, lá em Fortaleza, na Avenida Dom Luiz, que é uma área muito bem conhecida, muito bem localizada, num empresarial. E lá eu tenho esse espaço, né, que eu divido com uma outra psicopedagoga, que fez a especialização comigo, então a gente teve uma boa relação desde o início e é lá onde eu desenvolvo esses trabalhos e em outros espaços. Eu não atendo só lá, eu atendo lá e atendo também em um outro empresarial. E quando é o atendimento online, teoricamente a senhora pode fazer de qualquer lugar, em casa ou seria na clínica mesmo? Eu opto pela clínica. Sim. Eu me sinto mais confortável para fazer do espaço da clínica. Até porque a senhora pode ser que tenha lá mecanismos que tenha que mostrar, tenha que... Instrumentos, muitas vezes para mostrar, para estimular, para conversar com a família, para mostrar a importância, coisas... Um brinquedo, por exemplo, que eu mostro para a família... A importância, o que é que você faz com isso aqui? Isso aqui você vai trabalhar a associação de cores, motricidade fina, números, linguagem, uma série de coisas. E a família fica assim, com isso aqui, Kedna, que custa tão pouquinho, isso faz isso tudo mesmo, eu digo, isso faz isso tudo, mas dentro de uma frequência. Frequência, Fábio, é fundamental. É fundamental, né? Frequência de estímulos é fundamental. Entendi. Kedna, eu já falei isso, eu acho, sem exagero, para uns 60 profissionais e vou falar para a senhora. A senhora vai ter uma clínica aqui em João Pessoa. Eita, porque amém. assim a gente nota, amém. É um conhecimento que a gente tem que ter aqui também. Nada contra Fortaleza, mas a gente nota, quando a gente vê o SINAB, o congresso, a senhora aqui como palestrante, a turma que vamos reunir aqui,
não é? Para esse congresso tão maravilhoso, a gente já pensa nisso até que naturalmente, não é? Com certeza. Eu estou bem aberta e pensando, né, nessa possibilidade de vir para cá. Aqui em João Pessoa, inclusive eu tenho a doutora Andréa Macau, que ela é Sim. pediatra, cardiopediatra, e que ela faz um trabalho belíssimo também Brevemente aqui. vamos Vai entrevistá-la, né, estar doutora? Tem aqui um momento de Deus também, para tudo, sim, né? estará conosco aqui. E é uma das possibilidades, de fato, de vir para colaborar lá, porque é como você falou, é um trabalho muito integrado, né? E ela sente a necessidade de ter esse profissional lá para assistir melhor o público que ela já trabalha, né? Dar essa colaboração e trabalhar de uma forma mais completa, porque a aprendizagem ela é intrínseca ao ser humano, então Verdade. fundamental. Vamos mandar um abraço, lógico, depois vão vir os cortes. Aqui esteve tanto a doutora Silvia Cleide, num trabalho na área da Maravilhosa, fono incrível, maravilhosa. e a famosa doutora Karen, né? Ah, Doutora Karen minha amiga e é uma irmã. luz, não é, doutora? É uma luz, é uma pessoa assim maravilhosa, uma parceira minha, né, que a gente está construindo muita coisa com muita seriedade. E a gente vai vir para cá, sim, para projetos novos Sim, aí, com as sim. bênçãos de Já Deus. estamos conversando, ou seja, vamos salvar muitas vidas. Isso, a Karen, ela é fruto de tudo isso, né? Olha só, passou a vida toda dentro de um contexto educacional, Sim. mas só veio descobrir o diagnóstico depois do diagnóstico da filha, foi que ela começou a investigar e se entender dentro desse espectro. Verdade. Então, aquela velha história, né? A importância, o professor hoje, ele é o maior, poderia ser o maior e o melhor aliado do profissional médico e dos profissionais terapeutas, porque ele é a grande pupila dentro desse processo de identificação de sinais e sintomas de transtorno do neurodesenvolvimento. Kedna Macau, psicopedagoga. Nós chegamos no final do Já? podcast. Oh, meu Nós Deus. salvamos vidas. Eu quero, lógico, agradecer de coração, em nome de todos que fazem aqui a Hi-Fi Home. E assim, dizer para a senhora que a senhora está fazendo um trabalho belíssimo. É muito conhecimento. A gente consegue, assim, dimensionar isso com muita tranquilidade. Portanto, assim, eu desejo muita saúde, né, na Amém. vida da senhora e de toda a família, Amém. porque pode ter certeza, o Brasil está aplaudindo o trabalho que a senhora está fazendo. E é um trabalho que tem Deus acima de tudo, Amém. né? Acima Portanto, de tudo, a com gente certeza. nota que, eu falo muito, é adimensional o que a gente tem ainda para percorrer, para salvar e para transformar. As palavras finais da senhora, eu queria que dissesse também o Instagram, que é um caminho de muita comunicação e de coração. Eu tenho certeza que nasceu um elo muito forte, né? Ou seja, em breve eu estarei aqui na minha amada João Pessoa. E é aquilo que eu digo. Deus vai unindo o quebra-cabeça da vida e as pessoas vão notando, né? É aquele detalhe mínimo, mas que representa muito. É como a diferença que às vezes nem se percebe, mas para aquela família, a senhora fez muito e está fazendo na vida das pessoas, principalmente das crianças. Muito obrigado. Viu? Eu quero agradecer a você, Fábio, porque você é uma pessoa de Deus mesmo. Obrigado. Agradecer por essa recepção. Hoje eu até coloquei, pensando, refletindo assim, quando a gente é movido pelo propósito, a gente se encontra com pessoas genuínas, né, que se encontram nessa verdade, que se encontram na nossa essência. E isso eu senti com você e com o Rossano, assim, Rossano é uma pessoa iluminada, uma pessoa de Deus também. E não é à toa que a gente se encontra nessa vida, né? A gente se encontra porque a gente tem um propósito e porque Deus, ele vai movendo as pecinhas. Verdade. E eu quero agradecer imensamente, assim, estou muito feliz por poder participar aqui. Tenha certeza que você também foi escolhido a Deus, porque você está fazendo uma conexão, não é só de profissionais, você está fazendo uma conexão revolucionária nesse processo de aprendizagem neurodivergentes. Porque quem assiste os programas,
eles vão beber na fonte de profissionais que estão ali vindo com muita seriedade aqui, com respeito ao seu trabalho, com respeito a você e com todo um arcabouço científico para somar e para transformar vidas e salvar vidas. Obrigado, então, eu quero isso realmente... é muito motivador, viu? É isso que nos move, né? É isso que nos move. E é isso, eu estou assim muito grata a Deus, primeiramente, e muito grata a você por essa possibilidade. Espero sim estar aqui em João. Voltarei, né? Quem sabe estarei aqui somando com esses paraibanos maravilhosos, certeza. com esses grandes especialistas para fazermos aí trabalhos incríveis e aproveitar para Sim. convidar mais uma vez. Mais uma vez, está aqui, ó. Todos que estão nos assistindo agora para vir para o SINAB, o Congresso Internacional Sim. de Autismo, Nutrição e bem-estar mental. Ou seja, vamos unir esses elos para transformar, salvar vidas. Está aqui, marca registrada, Centro de Convenções de João Pessoa, dias 12, 13 e 14 de agosto do próximo ano, 2026, se Deus quiser. E só deixando o meu @, doutora.kesna.macau. Muito obrigado ao Caio, a todas as pessoas que fazem a Hi-Fi Home, esse instrumento, com certeza, de salvar vidas. Muito obrigado. Foi sensacional, doutora, mais uma vez.